Bom, infelizmente o nosso programa não conseguiu obter as 5 horas desejadas pelo Dr. Ivan, mas nós vamos para o nosso último bloco e a gente quer aproveitar esse último bloco para trazer assim dicas importantes para você de maneira geral sobre essa fala, sobre a comunicação. Eu aprendi na minha vida a escutar, né? E eu acho que isso foi bem forte nessa colocação de vocês todas, porque os sentimentos que a gente coloca, muitas vezes, distorcem aquilo que é dito. Vamos lá, Débora, começa por você. Vamos. É muito importante o que você falou dessa expressão dos sentimentos, né? Eu acho que isso em família tem que acontecer, né? Depois de tudo isso que o Ivan colocou aqui, dessa questão da angústia, do sofrimento, que faz parte da família saudável, né? Então isso tem que acontecer. Então a minha dica fica aqui para que os pais, eu sempre falo que a gente tem o costume de investir na nossa carreira. Então, eu vou estudar, eu vou comprar um livro, eu vou investir tempo para me aprimorar como profissional. E muitos pais não fazem isso para se aprimorarem como pai e mãe, né? Não investem. Então, faça isso, invista tempo para a família. Invista tempo para ser um bom pai, aquele pai que vai ouvir, que vai brigar, que vai ter o diálogo, as confidências, sabe? Suportar as angústias? Suportar as angústias, aquela mãe que vai ter tempo, sim, de perceber o seu filho, de observar. Quantas vezes aqui mesmo eu já falei da observação, do valor que tem essa observação, de se observar o próximo, observar o marido, observar os filhos. Então, a minha dica fica aqui no investimento, sabe? Que vocês tenham, assim, o poder de investir nessa comunicação familiar, nessa harmonia familiar, nesse tempo que é preciosíssimo, né? Que de repente a gente se vê sentado à frente da televisão por 1h30 assistindo um jogo de futebol, 1 hora e tanto assistindo um capítulo de novela e não investe tempo na família. Às vezes 10 minutos sentado no chão, abraçado, conversando. Como é que Sabe, importa? 15 minutos ali de mão dada, conversando, tocando, tem um valor assim muito grande. Então fica aí, a minha dica é o investimento. Boa! Lúcia, falar melhor pode impulsionar sua carreira profissional, mas pode impulsionar como pessoa de maneira geral. O Instituto Fala está de portas abertas para quem quiser buscar o significado das palavras. Sim, está de portas abertas. E eu quero pegar aqui o gancho da Débora, que está dizendo sobre investir como pai e mãe. E eu pensei assim, a minha dica seria que você investisse em você, que você investisse em você como comunicador, que pensasse o que você fala para si mesmo, o que você essas frases que estão sendo repetidas já há anos. Eu tenho clientes, por exemplo, que chegam dizendo eu sou inseguro e eu sou tímido. E esse sou, para mim, soa como um traço até de personalidade. A pessoa se acha tanto que ela acredita que ela cresceu assim. E são questões que muitas vezes você não é, você está. Você está em algumas situações assim ou assado. Então, essas palavras que nós falamos para nós mesmos, elas podem ter um peso tão grande e acabar atrapalhando, muitas vezes, esse nosso percurso na vida. O relacionamento em casa, o relacionamento fora, o relacionamento na empresa. E, por outro lado, também eu vejo que muitas pessoas acabam tendo uma dificuldade em ouvir o próprio chefe ou colegas de trabalho e acabam tendo menor desempenho daquilo que poderia por não entender tanto essas palavras ou o jeito que essas pessoas agem. Não é? Então, uma palavra mais forte que um chefe fala, uma palavra que um colega não saiba dizer e que você se sente atingido e passa a ter um desempenho ruim. Então, cuidado com isso. Não é? Devolve para outra pessoa, tenta entender melhor e se aprofunda melhor nisso e não toma para si essas palavras com tanto peso assim. Né? Procure aliviar, que é bem melhor para
todos os comunicadores. Ivan? Ouvir, ter tempo, e eu queria então complementar o que a Débora e a Lúcia falaram, dizendo assim, eu queria que as pessoas pensassem que os pais são um casal que tem que pensar como é que eles se comunicam, são filhos, eles têm uma história, alguns ainda têm relação com os próprios pais, são irmãos, são profissionais, trabalham. Então, que reflitam um pouco, percebam um pouco, tentem fazer um esforço para perceber que, às vezes, quem está falando com o filho não é o pai, é o administrador, é o médico, é o dentista e não o pai. Quem está falando com a esposa não é o marido, é o dono da empresa que está tentando... É o filho. É o filho. Ou é o filho que está falando com a esposa. Então, que tentem perceber um pouquinho que, para cada lugar que nós temos uma linguagem. A linguagem é feita de palavras com significados e que a gente precisa separar esses papéis que nós temos, esses lugares que nós temos e tomar cuidado para não ser pai na empresa e patrão em casa e vigiar um pouquinho, porque a palavra de um pai tem que ser uma palavra que oferta alguma coisa para o filho, seu desejo. A palavra do profissional tem que ser alguma coisa que oferta alguma coisa para o cliente, para a empresa, e que a gente possa pensar um pouquinho que 2 minutos de reflexão fazem a gente poder mudar isso, poder perceber isso. Então, o que eu tenho que dar para o meu filho? O que eu tenho que dar para a empresa? O que eu tenho que dar para a minha esposa? O que eu tenho que dar para a minha família? Meus pais, que agora já estão longe de mim. Então, assim, como eu funciono? Eu funciono com sentimentos. Sentimentos são colocados através de atos e palavras. Então, como é esse pai, esse marido, esse filho, esse irmão, esse amigo, esse profissional? E a gente pensar assim, como a gente é invadido por essas coisas. E tentar, então, separar isso e saber funcionar de uma maneira boa para todo mundo. Numa palavrinha rápida, só para a gente não deixar ele sem resposta, o Fábio diz, eu leciono numa escola particular e eles pedem que dê lição de férias. São 10 questões e uma pesquisa por disciplina. O que vocês acham disso? As crianças nas férias fazendo pesquisa... Eu discordo. Férias são férias. A escola pode sugerir, sim, muita coisa, muita atividade, muita coisa de recreação. Agora, lição, eu discordo. Lúcia, fala alguma coisa? Concordo com a Débora. Férias são férias. Eu não trabalharia nas minhas férias. Acho que... Hoje a gente vê crianças, adolescentes com uma dificuldade muito grande de gostar de aprender. Eles gostam da escola, por causa dos amigos, mas não gostam muito de aprender. E um dos motivos disso é esse exagero em querer fazer a criança funcionar como empregado, como parte de uma empresa, e não como um ser em evolução. Férias, já disse, o significado de férias é justamente a ausência de lição de casa, de escola. Então, a gente tem que repensar muito a nossa educação. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, Lúcia. Alegria. Débora, sonho realizado. Sim. Obrigada. Estou feliz. Obrigado você de casa. Semana que vem eu não estarei no Oriente. O Oriente vai ter o tema do arrependimento e vai ser com o Ricardo Chagas. Eu tenho um compromisso. Mas você tem o nosso site, tem o acesso de novo a todo esse bate-papo. Você tem nosso e-mail, orientes@rs21.com.br. Use e abuse. O Oriente-se é uma porta aberta. Também traga sugestões, opinião, crítica, quem sabe, né? Para a gente ir elaborando programas para ir mais fundo. Quem sabe a nossa mesa fica redonda, quem sabe ele se torna de 5 horas, ou 3 horas e meia, né? Para ajudar cada vez mais. Grande abraço para você. O Oriente volta quarta-feira que vem, às 20 horas. Até lá.